Boa tarde, viva Cristo Rei, viva Portugal, viva a Associação As Esquinas. Bem-vindos ao canal da nossa associação. Este vídeo é uma resposta à Secla do Grupo Bilderberg, à avançada do Grupo Bilderberg, que esteve comprovadamente e publicamente na reunião dessa reunião secreta que define as diretrizes daquilo que será a linha governamental, política, social dos Estados em todo o mundo. Se quiserem consultar a grande investigação do jornalista, se não estou em erro, lituano, Daniel Stilin, acerca do Grupo Bilderberg, podem confirmar isto que eu estou a dizer. Portanto, essa senhora que integra um covil das maiores imundícies antropológicas que possam existir naquilo que é a imundície a ganhar, a tomar forma humana no pensamento e na moral, preferiu umas declarações muito interessantes ontem. Ela, que se faz acompanhar por um comunista encapotado, faz-se acompanhar pelo redator, pelo diretor de um dos jornais que mais promoveu o progressismo e mais promoveu a agenda do marxismo cultural, e depois tem um tipo que se arroga de grande moralidade, enquanto considera que o Pinto da Costa foi um grande homem, um homem de grande dignidade e de grande retidão moral. Enfim, e depois, obviamente, conduzidos moderados por um entrevistador que tem tanta testosterona como uma lata ressequida ao sol. Enfim. Mas voltando aqui ao tema, o que é que acontece? Essa tipa, que é a Portugalidade em pessoa, ela é a negação de tudo o que é ser português e de tudo o que representa Portugal. Essa tipa ontem fez umas declarações naquele programa demoníaco no qual dizia que o que faltou aos portugueses ao longo da história foi uma maior mescla genética. Ou seja, nós misturamos pouco os genes com os outros povos. E por essa razão, isso deferiu um golpe naquilo que é a inteligência do português comum. Portanto, ela estava a reduzir a inteligência do português ao facto de nós não termos exatamente, nós não temos formado esta sopa genética que provavelmente nos tornaria mais capazes, mais hábeis, mais destros, mais inteligentes e mais moralmente retos. No fundo, é isso que essa senhora quis propor. Obviamente que este tipo de afirmações é uma apologia subreptícia ao plano de Kalergi, é uma vez mais uma obediência aos seus donos, porque essa senhora não é independente, essa senhora é movida em todas as suas ações, em toda a sua psique, é movida por aquilo que os outros lhe mandam dizer. Portanto, isso obviamente que está dentro daquilo que é a agenda Bilderberg, porque a agenda Bilderberg também visa exatamente a destruição do conceito de pátria, do conceito pátrio, do conceito de pertença, do conceito de identidade, que esse é o grande propósito dessas sociedades secretas ao longo do tempo, que é esvaziar os povos do seu sentido identitário, mas também da sua espiritualidade, no nosso caso a espiritualidade católica, a espiritualidade cristã. Mas o que é importante aqui refutar é esta falácia de que nós precisamos de fazer uma misturada genética para obter homens e mulheres naturalmente mais inteligentes. Vejamos. Os sumérios tiveram um grande mérito na gestão administrativa e nos conhecimentos administrativos, por exemplo. Além de terem criado, na altura, o Código de Hammurabi. Os gregos foram a civilização de excelência da filosofia, do pensamento, da metafísica, da matemática, do início da historiografia, etc. Os gregos foram grandes mestres na arquitetura,
no conhecimento militar, na organização militar e também administrativa. Os antigos israelitas foram pessoas com grande conhecimento teológico da definição daquilo que foi a revelação divina através das escrituras e através da sua forma de culto, da tradição levita, etc. Os egípcios, nem é preciso falar, das grandes obras de engenharia e do conhecimento astronómico, do conhecimento dos astros, das estrelas, da agricultura, de vários aspectos. Portanto, todos estes povos na Antiguidade Clássica e Pré-Clássica estavam confinados ao mundo genético, utilizando as palavras dessa senhora, num mundo genético extremamente limitado, não é? Obviamente que, uma vez que esses povos não tinham contacto com as raças, por assim dizer, e com os continentes que ainda haveriam de ser descobertos e evangelizados pelos portugueses, pelos espanhóis, algo que representa um pesadelo para uma senhora como a Clara Ferreira Alves, que é uma apátrida, que é uma órfã neste mundo. Antes dessas descobertas, esses povos estavam exatamente confinados ali a uma limitação geográfica muito considerável. Portanto, essa mistura genética não se verificava como se verifica hoje. No entanto, nós registamos, como eu acabei de elencar, o legado absolutamente notável, civilizacional e avançadíssimo para a época que esses povos e essas civilizações construíram na época. Isto leva-me então a indagar se essas pessoas, se esses povos, se essas civilizações precisaram então dessa sopa genética descrita por essa senhora para conseguir exatamente obrar estas realidades. Não me parece que seja o caso. Note-se que, ainda por cima, no caso português, quando nós tivemos no nosso país povos celtibéricos, gregos, romanos, muçulmanos, suevos, etc., parece-me ser imprudente e até cientificamente inválido considerar que os portugueses não tiveram essa mistura ou essa sopa genética. Efetivamente tiveram. A questão é que, ao assimilarmos historicamente essas características com o devir da história durante os séculos, nós conseguimos edificar, nós conseguimos construir, assim como todos os povos, uma autonomia comunitária, uma autonomia identitária, que se forma através de uma unidade. Uma unidade que vem do passado histórico comum, dos símbolos, dos heróis, das grandes referências nacionais, da língua e da religião. A partir do momento que o catolicismo entrou em Portugal, ainda antes da fundação de Portugal, muito antes da fundação de Portugal, e se começou a agrupar uma comunidade num determinado território com uma determinada língua, não obstante todo o passado, com as civilizações diversas, com os povos diversos que aqui estiveram, nós conseguimos construir essa autonomia identitária e cultural que se foi cristalizando ao longo dos séculos. Isso não significa que nós tenhamos que eliminar essa ligação, esse elo genético que temos com esses povos. Mas, efetivamente, em muitas das coisas que nós fazemos hoje, ou muitas das manifestações culturais que nós temos hoje, já não subsistem, ou subsiste muito pouco dos hábitos suevos, ou dos gregos, ou de outros. Outros foram prevalecendo. Isto é normal. Portanto, o argumento que muita desta gente usa de que não existem portugueses puros, não é bem assim. Porque nós podemos dizer, acredito eu, e na minha análise, que mais ou menos a partir do século XIII, do século XIV, efetivamente Portugal já atingiu essa tal liberdade cultural, a liberdade, autonomia identitária. Não obstante o passado, como eu acabei de referir. Agora, esta ideia que ela apresenta com uma grande altivez, uma grande soberba
um grande axioma que não é, de que necessariamente os povos têm que se misturar para serem mais aptos ou mais inteligentes, para mim, tem um nome só. Essa ideia, essa dependência de uma grande qualidade genética, certo? Relacionada com as capacidades do homem, tem um nome que se chama eugenia. E eu proponho às pessoas que pesquisem qual é que foi a ideologia política que cimentou muito do seu pensamento dentro da eugenia. Curiosamente, a eugenia, que foi proposta e teorizada por um primo do Charles Darwin, está também intimamente ligada com aquilo que se chama do darwinismo social. Portanto, a ideia da sobrevivência pelo mais forte, que isso foi bastante explícito numa determinada ideologia. Portanto, é assim, não surpreende de todo que uma pessoa de tão baixa dignidade e de tão baixa envergadura intelectual, mas acima de tudo tão baixa envergadura moral, que venha dizer uma coisa destas. Porque estas pessoas negam, antes de mais, a lei natural, o senso moral conferido por Deus, tornando os homens agentes morais com capacidade de discernir o que é certo e do que é errado. Eles esquecem essa componente do homem e reduzem o homem, como essa senhora fez, a características genéticas. Portanto, isso também comprova o seu naturalismo bacoco, o seu naturalismo darwinista. A qualidade do homem depende da sua genética. Não. O homem é, antes de tudo, criação de Deus, criado à sua imagem e semelhança, é um agente moral dotado de livre-arbítrio, dotado de vontade e capaz de discernir o que é certo e do que é errado. É um ser inteligente por si só e é capaz de tomar as decisões que são morais e as que não são morais. Portanto, o homem não está reduzido à sua matéria. O homem não está reduzido ao seu sangue. O homem não está reduzido à sua genética. É esta a proposta ateia, comunista, marxista, deste materialismo dialético, pífio, ignóbil e asqueroso, que faz com que o homem seja simplesmente um agente social e biológico e nada mais do que isso. São estes os resultados que nós tivemos nas ditaduras comunistas, com todas as mortes que daí nasceram. Eu, para vocês terem uma ideia, eu já falei disto noutros vídeos, o comunismo soviético perseguia cientistas que, ao fazerem descobertas cosmológicas que comprovavam que o universo muito provavelmente teria tido um início e não era eterno e estanque, como os comunistas apresentavam na sua cosmologia materialista, porque isso ia contra a sua visão política, esses cientistas foram mortos, como Alexander Friedman, por exemplo, e os seus alunos. Portanto, isto é reduzir o homem à sua biologia, à sua genética, ao seu sangue, da mesma forma que os comunistas reduziam o universo a uma realidade estanque e material. Ambas as coisas estão dentro da concepção materialista comunista. Essa senhora é um estupor moral, não tem a menor dignidade, não tem o menor senso do que é ser português, e alegro-me que cada vez mais exista uma resistência contra este tipo de pessoas que atraiçoam Portugal, que nos envergonham e que merecem de nós o maior e absoluto desprezo. Viva Portugal, viva Cristo Rei, viva a Associação As Esquinas.